E aí, meu confrade, tudo bem? Hoje, domingão, GP da Espanha de 2023, dia 4 de junho. Eu gostei da corrida. Vou até pedir para você colocar aí embaixo se você gostou também. Inclusive, eu tinha dito que tirar aquela chicane entre a 13 e a 14 poderia piorar a corrida e acabou não piorando, né? Porque, na verdade, durante a corrida, ninguém conseguiu fazer aquela curva de pé cravado, nem o cara que estava sem carro na frente, tinha que dar uma tiradinha de pé. Então não aconteceu aquilo que eu esperava, né? Que o cara da frente fizesse de pé cravado, o cara de trás não conseguisse, tivesse que tirar o pé, aí talvez não desse tempo para ultrapassar na reta. Que era o que acontecia antes da chicane, né? Chicane foi colocado em 2007 e eles colocaram justamente por causa disso, porque até 2006 tinha muito pouca ultrapassagem na reta, porque os carros não conseguiam seguir outros de perto. Isso lá em 2006, né? Imagine agora. Mas com esses carros de efeito solo, eles conseguiram, estão conseguindo andar um pouco mais próximo e ajudou muito que o cara da frente não estava conseguindo fazer. Na classificação, o Hamilton conseguiu, né? Tem gente aí que pegou telemetria, não sei o que. Essas telemetrias de internet, elas não, já falei várias vezes, não são confiáveis, né? Elas são feitas com base em GPS, com base de comparação um com o outro, por isso que elas não são confiáveis. Elas têm um nível de acerto alto, mas elas não são totalmente confiáveis. A única telemetria confiável que tem é da própria equipe, né? Que ela tem mais de 100 sensores no carro para poder fazer a telemetria dela, né? Então, essas telemetrias das equipes, elas são confiáveis. As outras é tudo simulação, né? É como as equipes quando fazem a atualização e simulam no túnel de vento, no CFD, e depois vão para a pista, né? É diferente, né? Nunca é exatamente a mesma coisa. Eles têm que fazer um monte de ajuste para ficar muito próximo do que estava a simulação. Às vezes fica até melhor que na simulação, né? Às vezes fica pior, mas às vezes eles conseguem desenvolver e fica até melhor que na simulação. Bom, sem mais delongas, vamos para o grid, vamos falar dos pilotos para a gente não fazer um vídeo muito longo, né? Vamos lá, os três primeiros, o Vespa, né? Tranquilo na frente, sem ser ameaçado nunca, largou bem e foi embora. Depois o Hamilton e depois o Russell, as duas Mercedes aí no pódio, né? Inclusive eu ganhei uma graninha por causa disso, né? Porque lá naquele Bet 365 tem a aposta, né? Para dois no pódio, né? Então você coloca, se aposta em algum do primeiro ou do segundo. Em corrida de cavalo se chama placé, né? Na Fórmula 1 não tem um nome, eles colocam lá para chegar entre os dois primeiros. E eu tinha apostado uma graninha no Hamilton, beleza. Não muito, mas quando eu apostei estava pagando 16, então deu uma graninha boa. Bom, vamos lá. O Sargent, né, Williams em último, depois o Bottas em penúltimo. Eu sinceramente não lembro o que aconteceu com o Bottas nessa corrida. Estou gravando esse vídeo de novo, com pouquíssimas informações, né, do que aconteceu. As informações estão saindo agora, que vão sair depois que eu gravar o vídeo. Então é um vídeo de opiniões, né, minhas. Eu tenho alguma informação, mas pouca, não é muita coisa. Depois o Magnussen acabou ficando em 18º. Ele chegou uma hora a fazer a volta mais rápida, mas o carro, eu imagino que a Haas esteja gastando muito pneu, né? Porque o Hulk também, que largou lá na frente, também acabou em 15º. Aí o Norris, né? O Norris fez uma besteira. Vamos até ver a besteira que ele fez, uma pena, né? Porque o Norris tinha feito uma volta, a melhor volta que eu vi ontem. Eu vi a volta dos 10 primeiros on-board no Q3, né? Eu vi algumas vezes, não vi uma vez só.
o Norris tinha feito a melhor volta de todos, pelo carro que tem, a volta mais perfeita. Sem nenhum erro, no limite, acertando todas as freadas, todas as acelerações, sem consertar o carro nunca. Realmente o Norris guia muito. Mas ele cometeu um erro aí que acontece. Nós vamos até ver o erro agora, esse vídeo aí. Logo na largada, ele tentou passar o Hamilton ali, mas não tinha espaço, acabou dando um toquinho no Hamilton, quebrou a asa dianteira dele, ele teve que ir pro box, olha lá. O Hamilton na frente dele, olha lá. Aí aconteceu isso, ele não conseguiu passar o Hamilton, ainda perdeu a posição pro ídolo. Né? Depois nós vamos falar do ídolo, hoje tem coisa para falar do ídolo, hein? Hoje tem coisa muito boa para falar do ídolo. Aí você tem o Albon, né, que até que foi bem, apesar de ter tomado uma volta também. Aliás, até o Piastri tomou volta, o 13º para trás tomaram volta. Depois Nick De Vries, o Piastri em 13º. Ele chegou em 13º porque ele não teve esse problema, né? Senão nós chegaria na frente dele com certeza. Aí o Tsunoda, que dessa vez foi muito melhor que o Bottas na corrida, e depois o Leclerc, que largou do pit lane e conseguiu se recuperar até 11º. Não gostou muito do carro, vi uma entrevista em áudio dele. O carro tem alguns pequenos problemas que atrapalham muito a tocada, ele disse, né? E realmente ontem eu vi a volta do Sainz, né? O Sainz teve bastante dificuldade com o carro, apesar de ter feito, né, feito P2, não foi uma volta boa, ele teve que corrigir muito o carro, teve que brigar com o carro, né? Então, não sei se ele estava cometendo... Algumas coisas pareciam overdrive, outras pareciam o carro mesmo. A Ferrari tem alguma coisa para melhorar no carro ainda, né? Fora que está quicando o carro da Ferrari na reta bastante, né? Pouco menos que o ano passado. Então, é uma coisa que a Ferrari precisa... Isso atrapalha bastante, principalmente velocidade máxima. Aí em 10º, o Gasly... O Gasly foi punido ontem, muito punido, né? Acabou largando hoje, acho que em 9º, ou 10º, não lembro agora, e chegou mais ou menos na posição onde largou, não conseguiu avançar. O Zhu chegou bem em 9º, Ocon em 8º, fez uma corrida mais ou menos. Aí o Alonso, né? Vamos falar do Alonso, porque o Alonso... Ontem todo mundo, a volta dele foi ruim porque estragou o assoalho. Bom, eu também ouvi, né, o próprio engenheiro dele falando, o Alonso estragou o assoalho na curva 14 no Q1, né, que é aquela curva de altíssima velocidade hoje que entra na reta. E eles estragou a parte de frente do assoalho. Aí eles foram tentando arrumar e no Q3 estava razoavelmente arrumado já, né? Então, mas só que o Alonso cometeu um erro na curva 10. O próprio engenheiro dele falando isso, né? Então, esse erro na curva 10 do Alonso que foi responsável por ele ter largado atrás e não o dano no assoalho que foi culpa dele também, porque ele saiu da pista, né? Então aquela história de que ele foi mal, perdeu do ídolo por causa disso, pelo engenheiro dele não confere. Aí o ídolo Stroll na frente dele, em 6º lugar, e hoje, né, tem que comemorar duas coisas. Primeiro isso, né, que ele chegou na frente do Alonso, e chegou mesmo, né. Vocês sabem, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas eu acho assim, né, os comentaristas da Band estão um pouco fora, sabe, fora da casinha, estranhando porque que a Aston Martin não mandou o Alonso passar, o Stroll dar a posição para o Alonso, né? O Alonso não está disputando o título, nada, nós estamos na 7ª corrida, entendeu? Eu não concordo com isso, né? Fora os comentários de ontem, que foram bem também, né? Bem fora da casinha também, bem errados, né?
eles têm vários monitores, tem o app da Fórmula 1 em tempo real, tudo, sabe? Acho que tem que dar uma melhoradinha nos comentários da TV. Bom, o que eu queria comemorar do ídolo Stroll, além de ter chegado na frente do Alonso, ainda bem que a Aston Martin não mandou passar, foi a ultrapassagem do ídolo no Hamilton. Ah, fala sério, meu. Ultrapassou o negão. Olha lá, ó. Olha lá, ele tentou ultrapassar, aí foi na freada e mandou bala. Ele fez por fora a curva anterior, olha lá, foi lá e passou. Lindo, lindo. Depois ele não aguentou, porque a Mercedes estava melhor do que a Aston Martin, né? Mas, quer dizer, o ídolo dessa vez não decepcionou, né? Ele chegou na frente do Alonso e ainda ultrapassou Hamilton na pista. Depois o Sainz chegou em quinto de Ferrari. Eu acho que, pelos problemas que a Ferrari ainda tem, até que não foi uma colocação ruim dele, né? O Pérez conseguiu se recuperar lá, não tinha nem ido para o Q3, né? Conseguiu se recuperar para quarto colocado, né? Não é uma recuperação campeã, né? De 11º para quarto, com esse carro, é um carro dominante mesmo, né? E deu para ver isso inclusive na classificação ontem. O Vespa, na volta que valeu dele, porque a segunda ele abortou, na primeira volta do Q3, ele fez aquela volta meio de segurança, sabe? Ele fez um super primeiro setor, né? O melhor. O segundo setor dele já não foi bom, né? Foi pior do que ele mesmo já tinha feito. E o terceiro setor foi só ok. Então tinha tempo ainda pro Vespa baixar, que provavelmente ele ia conseguir na segunda tentativa, mas a Red Bull mandou ele abortar a volta logo que acabou o segundo setor, porque ele já era pole position, não valia a pena forçar, né? Então, quer dizer, o Pérez tinha muito mais tempo no carro, né? O certo aqui seria tentar se recuperar mais, né? Daria para chegar em segundo. Então o Pérez, apesar de ter feito uma corrida de recuperação, não foi uma corrida muito boa, não. Aí o Russell, que ele fez uma ótima corrida, largou aí no Q3, mas largou atrás. Não, ele nem largou no Q3, ele nem tinha ido para o Q3, ele largou no Q2, né? Tinha ficado no Q2 ontem, então fez uma ótima recuperação também, né? Eu tenho certeza agora se ele largou no Q2 ou no Q3, se ele ficou no Q2 ou se ele foi para o Q3, mas ele largou bem atrás do Hamilton e chegou em terceiro lugar. Muito boa corrida do Hamilton, do Russell, e também boa corrida do Hamilton, que, né, largou em quinto, passou o pessoal, chegou em segundo. Eles pareciam bem felizes depois da corrida, né? Tanto o Hamilton quanto o Russell, eu vi a entrevista. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o ano passado, quando o carro estava muito ruim, né, a Espanha não foi uma corrida ruim para a Mercedes, entendeu? Então, vamos esperar pelo menos no Canadá, talvez até mais uma, para a gente ver essas atualizações se deram certo mesmo. Eu acho que ainda não dá para cravar que deu certo mesmo as atualizações. Em todo caso, tem gente que já quer cravar, que crave, né? Eu não tenho tanta certeza assim, né? Vamos ver também aqui aconteceu, né, a largada. O Sainz largou bem, tentou passar o Vespa na curva 1, mas o Vespa tirou a pista dele, porque o Vespa estava por dentro, e o Sainz teve que recolher. O Sainz até poderia ir para aquela pistinha de serviço do lado, e alegar que o Verstappen não tinha dado espaço para ele. O que aconteceu lá atrás, né, com o Tsunoda, e o Tsunoda foi punido. Não estou dizendo que a punição do Tsunoda foi certa, eu acho que não, né? Eu acho que foi certo aí, não punir o Vespa, mas não devia ter punido o Tsunoda também. Vamos ver aí, ó. Tá vendo, ó? O Vespa tirou, não deu espaço, entendeu?
Então, mas tá certo, ele tá por dentro e usa a pista inteira, né? Sempre foi assim. Agora, por que punir o Tsunoda por causa disso? Eu não entendi. Bom, vamos para como é que está agora a classificação, né, do campeonato. O Vespa com 170 pontos, né, abriu muito já do Pérez aí, mais de 50 pontos, 53 pontos, né? Aí você tem o Alonso em 99 em terceiro e o Hamilton com 87. Isso, em quarto lugar. E depois o Russell em quinto lugar, com 65. Aí vocês têm os dois pilotos da Ferrari, né? O Sainz abriu mais um pouco do Leclerc, 58 a 42. Aí você tem a outra Aston Martin do ídolo, 35 pontos. Fez uma quantidade de pontos decente dessa vez, né? Porque senão ele ia começar a colocar o pai dele já numa situação meio constrangedora. Depois os dois pilotos da Alpine aí, 25 a 15 para o Ocon. Muito desses pontos do Ocon foi lá de Mônaco, né? O Lando Norris está em 11º, depois o Nico Hülkenberg, o Piastri, Bottas, Zhu, Tsunoda, Magnussen, Albon, De Vries e Logan Sargent, sendo que o Nick De Vries e o Sargent ainda não conseguiram marcar pontos. Está difícil para eles marcarem pontos. Bom, campeonato de construtores, aí a Red Bull já pôs um caminhão absurdo na Mercedes, né? 152 a 287, quase o dobro aí de pontos. Não, falta um pouquinho para o dobro, mas a diferença é muito grande já. Apesar de estar na 7ª corrida, a Mercedes precisava de um milagre para reverter isso. Eu não acredito muito em milagre, então acho muito difícil que a Red Bull perca o título dos construtores, assim como é quase impossível que o Vespa perca o título de pilotos. Depois a Aston Martin já ficou meio atrás da Mercedes, a Ferrari já 52 pontos atrás da Mercedes, né? Vamos falar dessas três aqui que estão disputando o P2, né? Que é o que mais importa, porque a Red Bull realmente já descolou. Aí a Alpine, 40 pontos, 60 atrás da Ferrari já. Difícil para a Alpine melhorar isso, né? Pode ser, mas a Ferrari não pode melhorar mais, né? E a Alpine tem que melhorar mais um pouco. Depois a McLaren, só com 17, a Haas com 8, a Alfa Romeo com 8, AlphaTauri com 2 pontos só e a Williams com 1 ponto sozinho que o Albon tinha marcado, acho que foi 3 corridas atrás, se não me engano. Como eu falei no começo, coloca aí embaixo se você gostou da corrida. Eu achei legal, as corridas em Barcelona não costumam ser muito boas, mas essa eu achei boa. Teve bastante pega, né, do segundo para trás, bastante ultrapassagem, então eu achei legal. A maioria quase todo mundo fez 3 paradas, né? Eu achei que quem tinha posto o pneu duro talvez conseguisse até o fim, principalmente o Vespa, mas não conseguiu, porque o Vespa estava bem na frente, né? Então eu falei, bom, ali dá uma economizada aí de pneu e talvez não precise mais trocar. Mesmo assim ele trocou, e então não deu para. O asfalto de Barcelona é meio abrasivo mesmo. O final de semana que vem a gente não tem corrida, vai ter um feriado aí, né? Na quinta-feira, mas não tem corrida. E tem outro depois no Canadá, que é uma pista que eu gosto muito e costuma dar corrida boa, né? Lá nós vamos ver de novo essa disputa entre Mercedes, Ferrari e Aston Martin, como é que fica, que essa disputa tá boa. Falou? Se você gostou do vídeo, deixa meu joinha aí, deixa bastante comentário pra gente ir pra frente, tá bom? Um abração, tchau.